Boa noite, povo de Deus, povo abençoado. Aqui começa o nosso programa Valendo de Deus com o seu pastor Rogério. Nessa noite estamos aqui reunidos em um só propósito: em adorar a Deus, em glorificar o nome dEle, em bendizer a Deus. Meu irmão, minha irmã, não importa a luta, o desafio que você tem enfrentado, a peleja que você tem enfrentado, porque Deus é que proverá a tua vitória e a tua conquista. E nessa noite nós temos uma palavra em Jeremias 12, a partir do versículo 5, que diz assim: se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sente seguro, o que fará na floresta do Jordão? Então, meu amigo, minha amiga, meu amigo e minha amiga, aqui nós podemos contemplar o poder de Deus. Então a palavra de Deus, ela vem te trazer a resposta daquilo que você tanto busca e tanto almeja. Então, se você coloca na mão de Deus, mas mesmo assim ainda te fadigas, o que Deus poderá fazer por você? Então, quando nós colocarmos algo na mão de Deus, quando nós passarmos a ser dependente de Deus, nós devemos confiar nele. Por quê? Porque ele vai trazer a resposta, ele vai trazer a vitória. Quem é que nos dá a vitória, a conquista todos os dias? Deus. Quem te deu a vida? Deus. Então, quando eu pego e coloco na mão de Deus, então eu tenho que viver em paz, eu tenho que viver num bom estado mental. O que tira o bom estado mental das pessoas são as tribulações. Então, as pessoas que vivem em alvoroço são pessoas propícias a viver mais no erro, a ouvir voz de quem não é para ouvir. Porque devido à pressão, devido ao medo, as pessoas se perdem pelo meio do caminho. Porque quando a pessoa está passando por um processo na vida dele que dificulta uma coisa que talvez a pessoa nunca passou e hoje se encontra passando por essa dificuldade, ela vai entrar em estado de choque, em estado de falta de entendimento. Então a pessoa fica com medo e começa a ouvir as vozes que não é para ela ouvir. E você pode observar, quando você está com medo, quando você está passando por um problema, por uma luta, as vozes que aparecem são as vozes que você não vai dar conta, que você não vai sobreviver a essa luta, não vai sobreviver a essa tempestade. Então, muitas vozes que vêm, só vêm para o quê? Para te perturbar cada vez mais, para te afrontar cada vez mais. Então, nós devemos confiar em Deus. Mas quando nós confiamos em Deus, nós devemos crer que já vencemos, crer que já conquistamos, independente da situação, independente de como você está vivendo. Mas se você falou assim: não, eu creio em Deus, não, eu creio que Deus vai fazer, eu creio que Deus vai prover na minha vida, eu creio que Deus está na direção da minha vida, e nada vai acontecer se não for por permissão dele, nada vai acontecer se não for pela tua magnitude, nada. Então eu não vou passar por mais do que eu posso aguentar, eu não vou carregar mais do que eu posso aguentar. Então eu só vou carregar aquilo que eu posso aguentar, aquilo que eu posso carregar. Então, Deus, se você parar e ouvir Deus no momento da sua dificuldade,
no momento das suas lutas, com certeza você vai ser bem orientado. Você vai vencer. A tempestade ela vai passar. Mas se você não ouvir a Deus, você não vai passar a tempestade. E ainda você vai acompanhar a enxurrada. Porque a enxurrada ela leva tudo que está propício no caminho. Então, em vez de você ficar no caminho da enxurrada, que você possa ficar no caminho de Deus. Em vez de você se desmoronar pelas notícias ruins que tem recebido, pelas perseguições que tem aparecido, pela dificuldade que tem enfrentado, em vez de você ficar desarmado, né? Você deve estar no caminho de Deus. Você deve estar confiando em Deus, acreditando em Deus. Tem gente que procura resposta em lugares errados, com pessoas erradas. Então nós devemos procurar com Deus. Porque aqui fala: se te fadigas com homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Então, o momento que você está passando é um momentinho que não é pouca coisa. É pouca coisa. O que nós passamos nesse mundo é pouca coisa. Comparado, depois que passar este mundo, depois que se acabar isso aqui, depois que se findar isso aqui, comparado a isso. Porque eu decido para onde eu quero ir. Eu decido se eu quero ir para o céu ou se eu quero ir para o inferno. Quem decide é eu, quem decide é você. Nós que decidimos. Não é Deus que decide, não é o diabo que decide. Somos nós que decidimos. Quando eu obedeço a Deus, quando eu escuto a voz de Deus, eu estou propício a ir para o céu. Quando eu me arrependo dos meus erros, eu estou propício a ir para o céu. Quando eu confio em Deus. Mas se você não confia em Deus, se você não crê, fica complicado, é difícil. Talvez você já ouviu falar de Deus, talvez você já ouviu uma palavra de Deus, mas devido às lutas, devido às barreiras que tem se levantado, talvez você não tenha dado nem crédito à voz de Deus, à palavra de Deus. Porque a incerteza dentro das pessoas talvez é maior do que a certeza de Deus. Então nessa noite, meu irmão, minha irmã, que você possa confiar em Deus, acreditar nele, independente da luta que você está passando, independente da dificuldade que você está enfrentando. Este mundo é passageiro. Este mundo aqui não é nada comparado com o que vem por aí. Nada se compara com o que vem por aí. Porque depois da morte segue o juízo final. Então, se eu acreditei em Deus, se eu decreto a Deus, se eu confiei em Deus, se eu obedeci a Deus, se eu me arrependi, com certeza eu vou entrar no céu. Mas se eu não ouvir a Deus, se eu não dei crédito a Deus, como que eu posso entrar no céu? Então devemos não ficar olhando para nossas lutas, não ficar olhando para nossas dificuldades, mas se olhar para aquele que nos colocou sobre essa terra. Se Deus te colocou aqui, Ele tem compromisso com você. Ele não vai deixar que você se dê mal, de maneira alguma, mas devido. Agora, se eu não escutar, se você não escutar, aí com certeza vai dar mal. Porque a emoção, se deixarmos a emoção
falar mais do que a razão, toda vez iremos perder, iremos fracassar. Mas quando a razão ela cobre a emoção, acabou, nós aprendemos. Então o aprendizado vem pela razão e não pela emoção. Tem gente que pensa muito com o coração e só toma decisão errada. Sentimento de dó, sentimento de pena, e não age pela razão. E nós devemos agir pela razão. Cada um de nós vamos colher o que plantarmos, independente. Então tudo aquilo que plantamos, colhemos. E cada um colhe o que planta. Então o que você plantar, você também vai colher. Não adianta. Então, se nós formos pessoas boas, pessoas que ajudam, pessoas que fazem o bem, então colhemos coisas boas. Então, meu irmão e minha irmã, nós devemos confiarmos em Deus. Se você já entregou a sua vida na mão de Deus, se você já entregou os seus caminhos na mão de Deus, fique calmo, fique quieto e verás o poder de Deus, verás a grandeza de Deus. Deus, ele não é homem e nem filho do homem para que minta ou para que se arrependa. Deus, ele é Deus. E se você, meu irmão, se você, minha irmã, confiar em Deus, você vai ser transformado da água para o vinho. Então tudo que te aflige hoje, se você conseguir deixar de mão e olhar somente para Deus, então você vai ver a grandeza dele. Mas enquanto você estiver olhando o que te aflige, você não vai ver Deus. O diabo, ele é malandro. O diabo, ele é astuto. O diabo sabe. Enquanto ele estiver lá te incomodando, te torturando, você não vai ter tempo de olhar para Deus. Então o diabo põe os empecilhos, põe a dificuldade da sua vida para que você não olhe para Deus. Mas o que será da humanidade sem Deus? O que será do ser humano sem Deus? Nem existir, não existiria. Então, nós existimos porque por Deus, Deus que nos criou, Deus que nos colocou nessa terra. Será que Deus é covarde? Será que Deus é mau desse jeito? De colocar a pessoa e para a pessoa ser torturada, para a pessoa viver oprimida, para a pessoa não ter paz, não ter felicidade, não ter nada? Será que Deus é esse? Não, Deus colocou nós aqui para comer o melhor, para viver o melhor. Mas nós precisamos entender. Nós precisamos entender que nós dependemos de Deus. Nós dependemos dele. Porque o diabo, ele está aí para fazer o mal também. Por isso que nós somos dependentes de Deus. Então nós precisamos de Deus para nos livrarmos do mal, para livrar nós do mal. Então nós precisamos de Deus para nos dar sabedoria para agir nos dias maus. Então o diabo, ele pode até tentar, mas se você estiver unido com Deus, o diabo jamais te vencerá. O diabo nunca vencerá Deus. Então que Deus te abençoe nessa noite, que ele te fortaleça, que ele te dê sabedoria, entendimento, força, coragem, fé, determinação. Que Deus possa fazer. Agindo Deus, quem vai impedir? Se Deus é por nós, quem vai ser contra? Então que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Que Ele te dê força, te dê sabedoria. Não esqueça, de olhar somente para Deus. Olhe somente para Deus. Não liga. Eu sei que é difícil, porque nós temos sentimento. Mas olha da forma que você olha
o seu problema hoje, talvez você está olhando para o seu problema como um gigante. Mas olha para Deus com essa mesma força que você está olhando para esse problema. Olha para Deus para você ver. Deixe de colocar sua força nesse problema, nessa dificuldade, e põe sua força em Deus para você ver uma coisa. Você vai ver que o problema não é nada. Você vai ver, não, mas isso aqui não é nada, gente. Isso aqui vai, se tiver de acontecer, vai ter que acontecer. Se tiver de passar, vai ter que passar. Mas eu irei vencer. Porque a minha fé não está no problema. Minha fé não está nesse mundo. Minha fé está em Deus, onde ninguém pode tocar. Onde o diabo não pode tocar. O diabo pode tocar em tudo nesse mundo. Mas em Deus ele não toca. Então a minha fé está em Deus. O meu alvo é Deus, é Jesus Cristo. Isso sim. Pode vir qualquer coisa que vier. Venha dificuldade, venha o que vier. Mas o meu foco é Deus. O meu foco, quer nem saber. O céu, todo dia que eu olho, o céu está lá. As estrelas estão no céu. O sol, toda manhã ele sai. Então, por que eu vou temer? Por que eu vou temer problema? Por que eu vou temer dificuldade? Não, eu vou vencer e ponto, acabou. Então assim, Deus irá fazer a justiça dele. Mas seja uma pessoa boa, seja uma pessoa que faz o bem. Então que Deus te abençoe, que Deus te proteja e até o próximo programa Valendo de Deus. Então meu irmão, minha irmã, fiquem todos na santa e gloriosa paz de Deus e olhe somente para Deus. Olha, não importa esse problema que você tem passado, essa dificuldade que você tem enfrentado, não valorize tanto. Porque uma pessoa que está com a mente atribulada, ele está vulnerável. Então o diabo aproveita quando a pessoa está vulnerável. Porque ele chega e ele faz a festa. Então, se você estiver firme em Deus, se você sabe o que você quer, se você está determinado, acabou. Acabou, não tem quem faça. Mas a nossa força tem que estar em Deus. A nossa esperança tem que estar nele. Tem que ter Deus em primeiro lugar. Deus é tudo. Você entendeu? Então Deus, só Deus, esquece o resto. Só Deus, acabou. Só Deus. Não tem mulher, não tem filho, não tem mãe, não tem pai, não tem ninguém. É Deus. Deus e pronto, acabou. É Deus em primeiro. Acabou. Deus, se eu for contar, eu vou contar com Deus. Porque é o único que não vai o quê? Que não vai me desmotivar. É o único que não vai jogar na minha cara. É o único que não vai estar na minha dependência. Eu vou estar na dependência dele. Porque quando a pessoa está na sua dependência e dá errado, ela vem, ela te julga, ela te condena, ela fala, tu passando por isso é por sua culpa. Você entendeu? Porque está na sua dependência. Mas nós estamos na dependência de Deus, então Deus jamais vai falar algo. Nós podemos errar 50 vezes e podemos nos arrepender 50 vezes. Então Deus vai nos aceitar da mesma forma e não vai falar nada. Então Deus é o melhor refúgio. Deus está acima de tudo. Acima de qualquer coisa é Deus. Então, quando você aprender a confiar na palavra de Deus, quando você aprender a confiar em Deus, aí sim, aí você vai ver a diferença. Até agora você tem confiado no seu dinheiro, até agora você tem confiado no seu patrão, até agora você tem confiado na sua família, até agora você tem confiado em você mesmo. Até agora só, por isso que fica cansado, porque a confiança que está nas coisas deste mundo é frustrada, não dá certo, não funciona. Nossa confiança tem que ter em Deus. Amanheceu o dia, Senhor, obrigado. Vem vai chegar um espírito pro olho. Mas você está fazendo pouco, você está produzindo. Você tem medo não? Você não vai passar fome não? Você está devendo isso. Não, mano, deixa. Tá bom, fulano, tá beleza, tal. Então, você vê que você continua da mesma forma. Continua do mesmo jeito. Jesus, quando ele vai ser crucificado, Jesus não endoiou não. Jesus não ficou desesperado não. Pedro foi lá, cortou, foi a orelha do soldado que veio buscar Jesus. Jesus repreendeu ele, colou a orelha do soldado de novo. Então, o que você tem de passar, você vai passar, não adianta. Você vai passar, ninguém vai passar por você. Porque a dificuldade se chama aprendizado, cara. Se você quer mudar
sua vida, quer mudar o seu rumo, quer viver novas aventuras, vai ter que ter sacrifício. Não tem mudança sem sacrifício, não existe. Agora tem gente que não prefere ficar lá, não, mas aqui mais antes um passarinho na mão do que 2 voando, aqui é pouco, mas é todo dia e tal. Aí aí tá certo, não vai. Ele não vai passar dificuldade. Por quê? Porque ele conformou, ele já não, aqui já tá bom. Mas quando você quer coisas novas, quando você quer dar voo mais alto, então você vai levar queda, vai cair, mas você vai voar mais alto, você vai voar, porque a persistência é que traz os resultados, a persistência é que traz a mudança. Então, se você quer alguma coisa na vida, não desista, não para. Deu errado, deu beleza, mas vai dar certo. E continua remando, continua trabalhando com o propósito de chegar onde você quer chegar, meu irmão, onde você quer chegar, minha irmã. Mas a sua confiança, Deus, sua confiança em Deus, Deus em primeiro lugar. Não precisa de apradinhado, não precisa de nada, só Deus. Você fala assim, não, minha confiança está em Deus, minha esperança está em Deus. Porque tem hora que a gente bate em todas as portas. A gente procura um, procura outro. Não, aqui também não. Tá. Fecha tudo. Porque Deus ele está te mostrando, ele mostra, ele fala assim, ó, você viu? Você quer confiar em pessoas que não podem fazer nada. Você tem que confiar em mim. Então quando você confiar em mim, você vai ver a mudança. Você vai ver a diferença. Eu quero que você confie em mim. Então muitas portas se fecham. Tem que ser fechado. Talvez para você. Mas é porque Deus quer que você tenha confiança somente nele. Ele quer que você firme só com ele. Ele quer que você olhe somente para ele. Porque tem hora a gente está olhando para o lugar errado. A gente está esperando no lugar errado. Tem gente que espera sair do lugar errado. Então vai viver frustrado. Vai viver perdendo. Porque não está olhando para o lugar certo. Então, quando nós olhar para o lugar certo, que é Deus, em nome de Jesus, você irá vencer. Não tem obstáculo, não tem inimigo, não tem adversário, não tem nada, moço. Tem gente que usa desculpa. Mas é meu adversário, é porque fulano tem muita inveja de mim. Mas é porque... Não é não. É desculpa, cara. Porque a pessoa não quer confiar em Deus. É porque ela não quer se lançar em Deus. Aí ela inventa meio muita desculpa. Mas quando você se lança em Deus, quando você confia nele, quando você entrega, quando você se entrega, vamos falar de entregar verdadeiramente. Você se entregar assim de corpo e alma, coração, entregar tudo para Deus. Assim, Deus, a partir de hoje, o Senhor vai ser o meu tudo. A partir de hoje, o Senhor vai fazer a diferença na minha vida. A partir de hoje, eu não dou um passo sem a tua permissão. A partir de hoje, eu não faço nada sem a tua permissão. Embora que quando você está lá na direção de Deus, você pensa assim, porra, agora eu vou, vai dar bom demais, tal. Aí Deus pega você e leva você lá onde está escasso. Deus te coloca onde está escasso. Aí, pô, você lá onde está escasso, você fala, pô, mas moço, mas Deus, não, eu queria grandeza, eu não queria isso aqui não, isso aqui não é de Deus não. Não, mas Deus, ele fala, não, eu vou te ensinar lá que eu vou te ensinar, através lá onde está escasso que eu vou te levar para a abundância. Mas você tem que aprender lá primeiro, que está faltando algo. Aí a pessoa vai lá, aprende, aí Deus pega e sobe a pessoa. Quando ele subir, ele vai saber, porque quando ele estiver lá em cima, vai aparecer pessoas que estão passando por que ele passou, e ele vai o quê? Vai compreender, vai entender, vai falar, não, eu sei qual que é esse problema dele. Eu sei o que o fulano está passando. Eu entendo o que ele está passando. Então Deus não deixa nada em vão. Deus ele prepara você hoje aqui para você ajudar uma família amanhã. Então se não tiver o preparo, não tem como você ajudar. Se você não passar naquele processo lá, não tem como. Então muitas vezes a pessoa fala, pô, não, agora estou com Deus, agora vou arrebentar, agora acabou. Agora é só prosperidade e tal. Aí Deus vai lá e tira tudo, cara. Sem nada, sem entender nada. Fala, meu Deus, mas e agora? Agora que eu tô. Mas aí Deus fala, não, calma. Calma, que isso aí é só o impulso. Você tá pegando só o impulso para subir.
Então, é dessa forma que funciona. Então, quanto mais longe você quer pular, mais impulso você tem que pegar. Você tem que andar bastante para trás, para pegar a carreira, para quando você for, você voar. Então, falar agora eu vou pular. Então, Deus puxa você para trás, vem. Porque quando ele soltar, vocês falam, vai, agora vai. E você vai. Mas é engraçado que você vai pegar aquele impulso, vai pegar aquele voo, mas só que você vai com o pé no chão. Você vai voar com o pé no chão. Você vai voar se naquela mesma pessoa. Muita gente nem vai entender, nem entende. Fala, pô, fulano tem tanto, fulano tem tanta coisa e tal, e é tão simples, é tão camarada. Mas por quê? Porque você sabe. Você sabe distinguir as coisas. Porque não é os bens materiais que faz você valer mais ou menos, de maneira alguma. Então, para Deus, o que vale é se nós somos pessoas que têm empatia, que sabe valorizar o outro, as outras pessoas, independente de ser rico ou pobre, de ser feio ou bonito, independente. Então Deus quer isso. Então Deus não pega uma pessoa e não lança ele de uma vez. Deus puxa para trás. Porque tudo que é de Deus é sólido. Nada que seja de Deus é uma coisa passageira. Não. Tudo que é de Deus permanece. Porque a promessa de Deus é para sempre. Então o que Deus faz é para sempre. Ele edifica, acabou. Não volta mais atrás não. É tanto que a palavra de Deus ela não volta vazia. Então meu irmão, minha irmã, você está passando por esse desespero, por essa luta, por essa dificuldade que você está passando aí, pode ficar tranquilo, fica Deus te puxando para trás, que Ele vai te lançar. Você vai voar a voos altos, mas só que você vai encontrar pessoas também que estão passando a mesma situação que você está passando hoje. E você vai ter experiência para ajudar essa pessoa. Como que você quer ajudar alguém se você não passar? Então hoje você está passando, porque amanhã você vai falar assim, pô, eu passei por isso, cara. Eu sei o que é isso. Então, fulano, vem comigo. Quando todo mundo está lá criticando, metendo pau, na onde muitos estão vendo perda, você está vendo acerto. Você está vendo ganho. Então essa é a diferença da pessoa que é de Deus e da pessoa que é movida por este mundo. A pessoa que é movida por este mundo, ele aposta no perdedor. Ele aposta no mais fraco. E quem é de Deus não, aposta no mais forte. Porque o mais forte não é quem tem mais. É quem é mais persistente. Esse é mais forte. Não é quem tem mais. Mas é quem tem mais persistência. Quem persiste mais. Quem é mais firme. Então, que Deus te abençoe. E até o próximo programa, Valendo de Deus. Estaremos aí novamente. Fiquem todos na santa e gloriosa paz de Deus. Que Deus abençoe vocês. E não se esqueça, pessoal, de nos acompanhar no nosso programa. E que Deus te abençoe. Que Deus faça acontecer. Compartilhe o nosso programa. Ajude a Deus. Quem faz os pobres empresta a Deus. E Deus te abençoa. Tem muita gente aí pobre, mas é pobre de espírito. É pobre que não sabe agir com o seu dia a dia, com o seu sofrimento, com as suas lutas. Então, Deus quer te usar. Então, faça a vontade de Deus. Ajude o seu semelhante. Ajude aquele que está aflito, desesperado. Não só com bem materiais, mas com a palavra. Uma palavra talvez é melhor do que o bem materiais. Que a palavra a pessoa leva para a vida toda. Uma cesta básica a pessoa comeu ali e acabou. Uma palavra não, ela é para a vida toda. Então que Deus te abençoe, fiquem todos na santa e gloriosa paz de Deus. Que Deus te fortaleça. Amém.